Ó, o coronavírus tá atrapalhando aí, ó, a live. Ninguém entrou ainda. Ó, boa noite. Os primeiros aí entrando na nossa live. Terceira live a respeito do mercado de aluguéis de veículos, onde inicialmente eu explico um pouco sobre esse mercado, sobre o percentual de retorno, e depois tiro as dúvidas e respondo as perguntas de todos vocês. Alguns clientes já entrando. Boa noite, Túlio. Gustavo também entrando. Então tá, pessoal. Hoje eu vou iniciar um pouquinho diferente, tá? Antes de mostrar um pouco para os novos o retorno possível investindo nesse novo mercado, né? O qual é altamente lucrativo, como eu já mostrei algumas oportunidades para vocês. Muita gente me perguntou, né, até onde o coronavírus, né, poderia influenciar negativamente o nosso mercado de aluguel de veículos, né? Então, eu acredito que assim como em qualquer outro negócio, a gente não vai passar imune, né? A gente vai sofrer um pouquinho com isso também, mas a gente tem que levar em conta que nós alugamos os veículos para os motoristas, né? Eles também exercem um pouquinho de empreendedorismo, uma vez que eles fazem um investimento para locar um veículo, então o risco também é deles, né? Eles, a rigor, têm que fazer o pagamento da semana. Obviamente a gente, né, não quer perder um bom motorista, então a gente tem que ser um pouco flexível e ajudar nesse momento, né? Afinal, todos nós vamos sofrer e eu, pelo menos, vou tentar manter os meus bons motoristas comigo, tá? Se for necessário dar um desconto, etc., eu vou dar, tá? Então era só para passar para vocês esse meu feedback a respeito do coronavírus no mercado de locação. E como provavelmente a gente deve ter alguma pessoa nova que não conhece desse mercado, eu vou mostrar um pouquinho mais dos números para vocês, para que possam entender um pouquinho do que a gente está falando. Vocês podem começar fazendo as perguntas de vocês, que após a explicação eu vou responder uma por uma, assim como as deixadas na caixinha de perguntas antes, hoje de manhã, tá certo? Então tá, pessoal, vamos lá. Como de praxe, né, aos que estão ingressando hoje pela primeira vez na nossa live, eu vou fazer uma demonstração do que é possível, né, lucrar neste mercado, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer uma simulação com um valor de R$20 mil, tá? O qual é bem possível tu encontrar um veículo nessa faixa de valor, tá? Óbvio, vai ser veículos aí 2014 a 2016 no máximo, tá? Já comprei Clio 2016 por 18 mil, certo? Então, quem for fazer a instalação de GNV vai gastar em média uns R$3.500. Eu não faço investimento em kit GNV, certo? Transferência do veículo para o teu nome em torno de R$700 e o IPVA também em torno de R$700. Isso totaliza um custo inicial, certo, de R$24.900. E as minhas despesas, quais serão por mês? Rastreador, em torno de R$15 por mês. Obviamente esse valor aqui eu ensino como ter esse valor, porque uma empresa de rastreamento cobra mais do que isso, certo? Seguro, em média, R$185 por mês. É possível pagar bem menos do que isso, tá? Tem mentorados meus aí comentando que nas suas cidades chega a encontrar aí por R$100, R$80 por mês, tá? Sugiro que pesquise bem a respeito deles antes que necessitem utilizar e acabem não indenizando numa eventual necessidade. E a manutenção, né? Isso é baseado num custo meu, certo? Tendo rodízio de manutenção de mais ou menos R$400 por mês. Lembrando, eu quem pago todo o meu custo de manutenção. Eu não divido nada com o motorista.
porque eu considero impossível fazer esse cálculo de divisão de manutenção com o motorista, uma vez que o motorista pode pegar o carro hoje, daqui uma semana quebrar alguma coisa, como é que eu vou cobrar metade dele, sendo que ele nem tem participação nisso? Então, a manutenção nos meus aluguéis é tudo comigo e por isso eu cobro R$600 por semana, certo? Então, meu custo mensal é em torno de R$600, lembrando que o IPVA já está incluso no meu custo inicial, então ele não entra no meu custo mensal. Vamos para a parte boa. Investimento, né, num período de 12 meses. Vamos considerar um cenário de 12 meses para exemplificar bem para o pessoal que está chegando. Eu tenho um investimento total de 24.900, que é a compra do meu carro, instalação do kit GNV, transferência do carro e o pagamento do IPVA. Isso me dá 24.900 de investimento total. Tá, Felipe? E quanto eu posso alugar o meu carro? Bom, eu vou fazer uma simulação hoje com vocês de R$550 por semana. Eu alugo, isso aqui seria um cálculo com um veículo GNV, só para vocês entenderem a diferença, tá? Eu cobro 600 na gasolina. Então eu vou fazer um cálculo para vocês a 550 no GNV, uma vez que nós temos esse custo de investimento. Então, 550 nós necessitamos primeiro dividir por 7 dias para descobrir o valor da diária do nosso veículo, o qual terá o valor por dia de R$ 78,57 e multiplicaremos por 30,41. Já explico o motivo. 30,41, esse carro vai me dar 2.389 por dia. Por que multiplicado por 30,41? Se eu pegar 365 dias, dividir por 12 meses, vai me dar 30,41 por mês. 30 dias,41 por mês, certo? Então, 550 por semana, 550 dividido por 7 vezes 30,41 me dá 2.389 por mês. Se eu jogar lá no meu faturamento 2.389 vezes 12 meses, eu vou ter um faturamento em 12 meses de R$ 28.668. Então, o que acontece? Nesse caso aqui, eu tenho um custo operacional de 7.200 anual, que nada mais é do que 600 por mês vezes 12, 7.200, e estou considerando que depois de 12 meses eu vá vender o veículo com 15% de depreciação. Ou seja, o veículo que eu paguei 20, eu vou estar vendendo por 17. Então eu estou jogando como custo a minha depreciação. Meu custo total, R$ 10.200. Qual é o lucro dessa operação em 12 meses? É o meu faturamento menos o meu custo total de manutenção. Então isso me totaliza R$ 18.468 de lucro em um ano, vendendo o veículo, recuperando, né, todo o investimento que eu tinha feito. Beleza. Isso corresponde a quanto, Felipe? Isso corresponde a 74% anual, e se dividir por 12, corresponde a 6,18% por mês. Aí eu pergunto para vocês, qual é o investimento que me permite ter uma rentabilidade dessas? Não existe. Não existe. Obviamente, na forma como eu trabalho, tá? Só para vocês entenderem, eu gasto mais ou menos 18 mil por carro, às vezes até menos. Eu não instalo GNV. Eu tenho custo de transferência e tenho IPVA. Então, o meu investimento total é 19.400. O meu custo mensal, ele é o mesmo, ele é 600. Então, o que acontece com o meu cenário, tá? Eu tenho um investimento total de R$ 19.400. Eu, como alugo
por 600 por semana, tá? 600 por semana me dá R$ 2.606 no mês. Se fizer aquele cálculo que eu expliquei para vocês. Isso me dá no mês, no ano, R$ 31.278 de faturamento. Meu custo operacional é 600 vezes 12, 600 por mês vezes 12, 7.200. A depreciação eu não tenho. Eu vou explicar para vocês o porquê eu não tenho depreciação. Então, meu custo total ali de despesas, né, vai ficar os 7.200. Qual é o meu lucro? O meu lucro é meu faturamento, 31, menos o meu custo total, 7.200. Isso me dá um lucro na operação de R$ 24.078. Vamos lá. Isso aqui, comparado ao meu investimento, significa 124% por ano, ou 10,34 por mês. Gente, isso aqui é impossível, não existe investimento nenhum no mundo, certo? Não existe, tá? Então isso mostra o quanto a minha operação está redonda pro formato que eu desenvolvi, né? E mostra para vocês o quanto eu consigo rentabilizar os meus investimentos, tá? É sempre esse o valor? Não, tá? Ele vai variar sempre, porque se eu fizer um investimento num GNV, vai alterar. Se o meu carro for mais de 18 mil ou abaixo de 18 mil, vai alterar, certo? Então, oscila muito, mas estou mostrando para vocês quanto fica. Mesmo que eu tivesse só 6% aqui, não seria muito bom? Seria magnífico, certo? Por que eu não tenho depreciação? Eu não tenho depreciação porque eu desenvolvi a forma de vender os carros para os meus próprios motoristas. E eu consigo explicar para eles que a vantagem ela é tão boa quanto para mim também é para eles. Afinal, depois de um determinado momento, determinado período, o carro vai ser deles e isso vai possibilitar que eles economizem o valor que eles pagam de aluguel vezes, né, a quantidade de o valor que eles pagam por semana vezes divide por 7, multiplica por 30,41, isso vai dar um valor que ele vai deixar de pagar de aluguel, né? Que ele vai conseguir colocar dentro da casa dele, vai conseguir melhorar a qualidade de vida da família, enfim. Então, por isso eu não tenho depreciação, porque eu faço uma venda direta para o motorista e, obviamente, como eu já falei várias vezes para vocês, não tentem fazer uma venda, um contrato de compra e venda nessa modalidade. Tá? Qualquer advogado que leia o contrato para fazer a defesa do motorista, ele consegue reduzir o valor da parcela porque os juros ficaria muito alto. Então a forma como eu faço é totalmente diferente. E dificilmente eu vou explicar isso numa live ou no meu Instagram. Isso eu só explico para os meus mentorados. Certo, pessoal? Então vamos voltar lá para a planilha. Tá? E essa forma como eu atuo, eu transformo qualquer carro meu, independente do valor que eu pagar, eu transformo em mais de 50 mil reais. Ah, o Felipe está mentindo, é impossível. Não, é possível sim, tanto que eu faço isso. Lembrem-se, ano passado, no meio do ano passado, metade do ano para o final do ano, eu tinha mais ou menos 28 a 30 carros. Em questão de 6 meses eu fui a 50 carros. Tá? Hoje eu estou com 52. E outra observação que eu queria fazer para quem investe, tá, em imóveis, eu expliquei isso aqui nos meus stories essa semana, tá? Só para vocês entenderem. Hoje eu tenho o meu imóvel, tá? Ele está alugado, ele vale mais ou menos 400 mil reais. Tá? Isso aqui eu arredondei para fins de cálculo. E hoje ele me traz de aluguel 1.800 por mês. Ou seja, eu tenho 400 mil reais parado para me render 1.800 reais por mês. Um veículo, seja ele de 18, 20, 30 mil reais, ele também me traz os mesmos 1.800 por mês. A diferença é que se eu comprar 20 carros, eu vou ter o mesmo capital em carros que eu tenho em imóvel. Só que em imóvel vai me trazer 1.800
e em carro vai me trazer 36 mil reais. Então é uma diferença muito grande, pessoal. Então, hoje, para vocês terem ideia, eu tenho capital para fazer a compra de novos carros. Porém, se eu não tivesse, eu venderia esse imóvel até mesmo abaixo do valor de mercado para que eu comprasse novos carros, obviamente recuperasse o prejuízo, que seria a diferença do valor que ele custa no mercado, Vitor, custa no mercado para o valor que eu teria vendido. Então, eu venderia abaixo, alugaria os carros que eu comprei para recuperar o prejuízo que eu tive por vender mais baixo e, consequentemente, depois estaria lucrando muito mais do que os 1.800 mensais. Então, é só para vocês hoje que investir em imóvel acaba não compensando mais, certo? 400 mil, se eu dividir a 20 mil, me dá 20 carros. 20 carros a 1.800 mensal me traz 36 mil reais. Então, pessoal, eu vou começar a responder dúvidas de vocês. Tem algumas perguntas que eu selecionei na caixinha de perguntas que eu deixei aberta. E eu sempre deixo antes da live, que eu dou prioridade para responder essas perguntas. Então, deixa eu abrir aqui. Manutenção. O que trocar preventivamente antes de alugar um carro? O que eu faço quando eu compro um carro? Tá? Eu faço uma revisão, eu troco óleo e correia dentada. Qualquer outra peça que eu tenha que trocar, obviamente, se o mecânico me mostrar, diagnosticar que eu tenho que trocar, eu vou trocar. Agora, qualquer outra peça, a gente, frotista de carro, a gente só faz quando estraga. É o mesmo procedimento dos táxis. Obviamente, todos os meses meus carros vão para a oficina, é feita uma revisão, né? Uma coisa que acontece direto, pelo menos aqui em Porto Alegre, que é uma cidade cheia de buraco, tá? É a geometria sair, enfim, ficar desregulado e acabar comendo o pneu, né? Então, geometria e balanceamento é uma coisa que eu sempre faço, evitando esse desgaste desnecessário de pneus. O Alexander perguntou se eu já tive problema de atropelamento. Não, graças a Deus atropelamento nunca aconteceu. Já tive outros problemas de veículo utilizado para assalto, motorista envolvido em balada segura, sinistro, já aconteceu diversos tipos de sinistros, em táxi, lotação, ônibus, moto, cara que bate, foge. Enfim, já aconteceram várias situações, inclusive de acionamento judicial, tá? Mas são coisas que acontecem e, obviamente, tem uma linha de trabalho, né? Se tem seguro, o seguro vai arcar. Se teu motorista bater num outro veículo, provavelmente tu tem seguro para terceiros, né? Então é só acionar o seguro, não precisa fugir, não precisa deixar de pagar, é só acionar o seguro. Olha, meu carro se envolveu num acidente, eu quero que pague o terceiro e o meu eu vou pagar. Não tem problema nenhum, tu tá coberto e é só entrar em contato com eles, mandar a documentação que eles vão fazer o reparo. O Cleiton, o motorista me mandou uma mensagem me pedindo para baixar o valor por causa do coronavírus. Provavelmente isso vai acontecer, tá? Eu não acredito que vai durar tanto tempo assim as paralisações, tá? É óbvio que vai interferir, só que é o seguinte, né? A respeito do coronavírus, já que eu comecei a falar isso desde no início da live. Assim como a cidade inteira vai parar, vai ter muito Uber, muito motorista de aplicativo que também vai parar. Principalmente os que possuem carro próprio, né? Por que eles vão rodar, se expor, sendo que eles não têm a obrigação de pagar um aluguel? Então, obviamente, eles não vão. Vai diminuir o número de motoristas também. Se vai haver oscilação no preço, dinâmico ou não, vai depender do fluxo de chamadas, né? Então, a gente não tem como saber. Mas eu acredito que vai diminuir o número de chamadas, vai diminuir o número de motoristas e que não vai haver tanta dinâmica assim. Mas a cidade não vai parar, né? A pessoa vai precisar ir no supermercado, vai precisar ir numa farmácia, vai precisar ir no hospital, vai precisar visitar um parente, enfim, né? A cidade não vai parar, as coisas não vão parar. Então, a atividade de motorista de aplicativo, eu acredito que ela vai continuar. Vai ter um impacto, com certeza vai, mas acredito que a gente não vai sofrer tanto assim.
Raul Marcelo, pretende repassar os seus bloqueadores para os seus seguidores? Pessoal, tem pouca gente online, mas eu vou tentar deixar claro para vocês. Eu utilizo uma plataforma fornecida por uma empresa, tá? O qual eu compro os rastreadores dessa empresa e a empresa fornece o uso da plataforma. Então, o que eu faço para os meus mentorados é ensinar como fazer a mesma coisa que eu faço para que eles façam na frota deles e ajudem amigos, etc. Como eu também ajudo meus amigos, minha família toda tem o mesmo rastreador que eu uso nos meus carros. Então, sim, quem tiver dúvida quanto ao uso do equipamento, não tem mistério, é só me perguntar. É muito básico, muito simples o funcionamento de um rastreador. Não sei se para mim, que lido com isso, mas tu precisa de um equipamento que vai ser instalado no teu carro. Esse equipamento, para ter sinal, ele precisa de um chip. O chip não pode ser um chip comum de operadora. Por quê? Porque o chip comum de operadora ele serve para ligação e a gente não vai estar usando ligação. Então, quando o operador, se tu utilizar um chip de operadora no teu rastreador, quando a operadora diagnosticar que aquela linha, aquele número, está utilizando um chip de linha para um serviço de rastreamento, eles vão cortar aquela linha. Então pode ser que tu fique sem sinal justamente no momento que tu precisa. Imagina te levarem o carro, tu não ter seguro e tu ficou sem rastreador. Como é que tu acha o carro? Complicado, né? Então tem que ser um chip específico, é um chip de telemetria, um chip chamado M2M, M2M, certo? Então não tem mistério nenhum, quem tiver interesse é só me chamar, eu explico. Precisa do chip, precisa do rastreador e precisa do instalador. O chip vai dentro do rastreador, o rastreador vai no carro. Depois disso, precisa fazer uma configuração por celular e no site da plataforma. E após isso, teu veículo tá na plataforma, tá rastreado, tu consegue ver e bloquear o carro a hora que tu quiser. Filipão, tu acha que o corona pode interferir o teu negócio? Já respondi em 2 oportunidades. Acredito que possa, mas que não vai ser um bicho de 7 cabeças. Luiz Medina, como fica a responsabilidade civil e penal do locador no caso? Como fica a responsabilidade civil e penal do locador no caso de o locatário se envolver em um acidente? Tá. Pessoal, isso é uma pergunta bem importante. Porque por mais que nós tenhamos um contrato muito bem elaborado, nós somos os responsáveis solidários, tá? O carro está no nosso nome, então se um motorista meu pegar e atropelar uma pessoa, por exemplo, e essa pessoa vir a ser internada e tiver gastos hospitalares, sim, eu posso ser responsável pela parte financeira. A parte criminal, o responsável é ele, certo? Então, o que acontece? Qualquer coisa que aconteça, se meu motorista bater num outro veículo e ele fugir e o terceiro pegar a minha placa e me acionar judicialmente, eu sou o responsável. Isso aconteceu com um carro meu agora, que ele está em fase final, está quase sendo transferido já para um motorista. E ele se envolveu no passado num acidente onde ele não é o culpado, tá? Ele é a vítima. Porém, o terceiro esperou 7 meses para entrar judicialmente contra ele. Ele viu que a gente não entrou e ele resolveu entrar, quis dar uma de malandro. Beleza, tranquilo. O que ele está cobrando? Reparo do carro dele e dano moral porque ele bateu a cabeça e os exames comprovam que ele não teve nada. Então, obviamente, dano moral ele não vai levar. Mas a batida pode ser que sim, né? Então tá sendo um transtorno. Eu tive que acionar o meu advogado, né? O meu advogado, obviamente, vai me cobrar. Quem vai pagar vai ser o motorista, nesse caso. Eu também tenho a garantia de que, como o carro está no meu nome, o carro não seria transferido para ele caso eu seja obrigado a pagar. Então, eu tento me cercar sempre da melhor maneira possível. E isso tu só vai conseguir te cercar tendo um bom contrato ou tendo uma equipe jurídica por trás que vai fazendo essas alterações quando necessário. E muitas vezes é necessário. Eu estou nesse mercado há 5 anos, já passei por muita coisa. Hoje me considero profissional, né? Dificilmente eu tomo um prejuízo. Quando eu tomo,
eu faço análise, né, do que aconteceu e normalmente o errado sou eu. Por exemplo, esses dias um motorista não estava pagando o aluguel e eu estava super ocupado aqui no escritório e eu bloqueei o carro. O que aconteceu? O motorista resolveu que ele ia tentar arrumar o carro. E ele levou numa mecânica, a mecânica falou que era um rastreador, o bloqueador estava acionado e é isso. Ele pediu para tirar, entende? E isso foi no meio-dia. E eu fui lembrar só às 11 horas da noite quando eu saí da academia. E aí eu fui atrás do carro, na última posição que apareceu no rastreador. Cheguei lá, era uma mecânica, conversei com os vizinhos, enfim, né? Consegui recuperar o carro. Mas aquilo ali foi um erro meu, né? Poderia ter tomado um prejuízo, poderia ter perdido um carro, né? Mas foi um erro meu. Por quê? Porque eu bloqueei o veículo e não fui atrás do veículo para fazer a recuperação dele. Então, muitas vezes, os prejuízos são causados pela gente, tá? Pelo proprietário do carro. Muitas vezes não. Então, é importante ter um contrato. Quem está entrando nesse ramo, pode parecer que estou falando isso só para vender alguma coisa, mas não é, tá? Não é só tu comprar um carro, botar um rastreador, um seguro e sair alugando, não é. Quem está no mercado aí pode fazer essas observações aí na live para quem ainda não é e tiver dúvida. É um mercado que tem riscos, é um mercado que remunera muito bem, mas ele tem riscos. Então, sugiro vocês a procurarem um advogado ou procurarem alguém que tenha experiência já nesse mercado. E para quem busca crescer, também acredito que a melhor forma é tu procurar ajuda com quem já está há mais tempo, né? Sabe como escalar esse negócio. E é isso aí, pessoal. Falei demais já. Vamos lá responder as perguntas que vocês têm enviado aqui na live. Deixa eu achar a primeira aqui. Primeira é do DMG. Publicidade dentro do veículo é permitido, seja fixa no encosto de cabeça ou na tela, no encosto da cabeça, tá? Vamos lá. Eu tenho a impressão que alguém me mandou, tá? Eu dei uma lida rápida, mas como não é uma coisa que venha a me interessar muito, eu bati o olho e não tive acesso direto ao conteúdo, só bati o olho. Parece que os aplicativos não permitem, tá? Mas aí vem uma questão. Eu sou um motorista, ou no meu caso, proprietário do carro, parceiro deles, né? Então, até onde eles podem determinar o que eu posso e o que eu não posso, né? Saiu até uma notícia que eles já estão até testando nos Estados Unidos uma forma de publicidade em vídeo, né? Tipo um painel de LED em cima dos carros. E vão remunerar os proprietários ou os motoristas que ficarem rodando. Acho uma boa iniciativa. Mas até onde eles podem mandar numa coisa que é minha, né? Então, eu tenho publicidade nos vidros dos meus carros, tenho nos encostos da frente, afinal o passageiro que senta atrás ali lê, tá? Na verdade não é uma publicidade no banco em si, é uma capinha onde tem como é que eu vou supor? Um espaço para plástico, sabe a mala quando tu põe identificação ali que fica teu nome, etc? Então, toda semana quando eu quero, eu troco. Eu ponho lá divulgação do rastreador, divulgação do meu Instagram, divulgação dos meus carros, enfim. Então eu fico trocando de acordo com o que eu quero. Se alguém quiser me pagar para divulgar a confeitaria lá da esquina, beleza, manda fazer os cartões, eu cobro o valor que eu quiser, eu ponho nos meus carros. Afinal, tem um fluxo grande de pessoas que entra por mês nos carros, né? Eu já fiz o cálculo, é mais ou menos 1.000 pessoas entram nos meus carros por mês, tá? Porto Alegre é uma cidade pequena, onde as corridas normalmente dão 5, 6, 7 reais. Então o motorista faz tranquilo 4 corridas por hora, tá? Então foi nessa linha que eu me baseei, tá? E considerei mais ou menos 1,8 pessoas por corrida. Porque às vezes é 4, mas às vezes é uma só, então o cálculo que eu fiz foi 1,8. Então, eu tenho nos vidros dos carros a divulgação do meu método de venda para motorista, eu tenho divulgação do que eu quiser nos encostos e eu tenho divulgação do meu negócio em flyer em cada carro, tá? E de vez em quando eu ainda divulgo umas lojas virtuais que eu tenho, eu divulgo os flyers dentro do veículo. Então,
Se é permitido ou não por eles, não sei, mas o carro é meu, quem manda sou eu. Então, no meu carro tem, nunca reclamaram, inclusive muitos clientes dos meus clientes motoristas já entraram em contato comigo. Vamos lá para a próxima. Ozzy perguntou se eu vou deixar gravado. Não, a princípio eu não vou deixar gravado, mas não decidi ainda. Mas não deixar gravado é uma forma de agradecer a presença de vocês que estão online, destinando parte do tempo de vocês para adquirir conteúdo, conhecimento. Então, isso eu decido sempre no final, então não sei se vai ficar gravado. Machado Timóteo, eu já tenho carro, mas ainda não alugo mesmo, o que devo fazer para iniciar? Bom, Machado, como eu falei ali anteriormente, tu já está um pouquinho à frente de outros mentorados meus, que estão ainda comprando o primeiro carro. Tu já tem, né? O que tu precisa é de conhecimento, de instrução, né? Tu até vai encontrar isso aqui no meu Instagram, mas vai ser assuntos que não tem uma relação, né? O ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D. Isso realmente só a mentoria ou quando eu lançar o meu curso, tu vai ter, né? Aqui tu vai ter que ir pegando sacadas e colocando em prática. Como eu disse, é um mercado um pouco arriscado, remunera muito bem, mas uma coisa com certeza tu vai ter que ter, que é no mínimo, um contrato, né? Mas só o contrato não é suficiente. Então, em um contrato, um advogado aí vai te cobrar caro para redigir um. Gustavo, paga a mentoria. Um Gustavo, mentorado nosso. José também. Vamos ver quem mais. Gustavo, não tem esse valor ainda. Machado, só para abreviar. Muitas pessoas também não têm, né? Mas quando é algo do teu interesse, o qual pode te colocar aí mais de 30 mil reais por ano na tua conta, com certeza tu encontra alguém que possa no mínimo te financiar, né, a compra de um curso, de uma mentoria, enfim. Afinal, todo conhecimento ele tem um custo, né, que tu pode muito bem adquirir, né, ao longo do tempo, cometendo erros, gastando mais. Para não cometer esse tempo, não demorar todo esse tempo para tu aprender, existem as pessoas que já passaram e fazem esse trabalho na internet. Eu sou um deles. Dani França. Quando você pega o carro para fazer manutenção, quanto tempo que fica com o carro? Se demora muito, você desconta da diária? Uma boa pergunta. O que eu faço? Eu trabalho com bom senso, né? Afinal, eu não acredito que ninguém cresça sozinho. Eu acredito que para que eu cresça, eu tenho que ajudar outras pessoas a crescerem também, né? E esse é o propósito da vida, é tu ajudar as pessoas. Então, o que acontece? Meu carro vai para manutenção, tem que trocar lá pastilha de freio e disco. Tempo de serviço, 2 horas. Tranquilo. 2 horas está previsto em contrato manutenção preventiva do carro. É necessário fazer para que o carro rode. Então, nesse caso, não é dado desconto para o motorista. O carro é feito o serviço, retorna para o motorista. Normalmente ele espera na oficina, tá? Agora vamos supor, estourou o eixo do Peugeot 207. Beleza. 2 dias. Tô dando um exemplo, às vezes não demora tudo isso, mas beleza, 2 dias. Eu desconto, né, esses 2 dias do motorista, né? Ele não vai pagar, sendo que ficou com o carro parado e ainda teve um prejuízo maior, que é não poder rodar com o carro, ou seja, não construir o lucro dele, né? Então, nesse caso, sim, eu desconto. Se o carro ficar na oficina para manutenção e tem que ficar, é descontado. Diego, o seu mentorado possui as atualizações de contrato que você faz? Boa pergunta. Eu ainda não criei o grupo dos meus mentorados. Eu vou criar, tá? E eu tô em contato com o meu advogado para tentar, não sei de que forma ainda, a gente está conversando para ver como, que a gente faça um pagamento mensal para ele e todas as necessidades que a gente tenha, não individuais. Por exemplo, eu, Diego, quero um contrato para o meu motorista Marco.
entendeu? Ele não vai fazer algo pro Diego e pro Marco. Ele vai fazer a alteração que tu solicitar. Por exemplo, preciso incluir uma cláusula, não sei do que. E ele vai lá e faz para ti. Ou, preciso de um documento de rescisão de contrato. Ele vai lá e faz para ti. Nesse sentido, a gente está tentando, estou tentando montar com o meu advogado esse sentido, esse apoio para o motorista, porque às vezes compensa muito mais do que tu pagar aí a hora de um advogado, né? A hora de um advogado, ele sabe aí, custa 200, 300, às vezes até mais, dependendo do advogado. Então eu estou tentando fazer isso para agregar valor aos mentorados. Mas sim, tá? Todo mentorado que precisar de qualquer alteração, tá? Ele pode me solicitar, que eu solicito para o meu advogado, não tem problema nenhum. Muitas coisas eu mesmo posso auxiliar, porque eu já passei. Então, meu mentorado, obviamente, ele tem todo esse suporte, né? E eu também estou disponível sempre, praticamente 24 horas por dia. Quando eu vejo uma mensagem, eu respondo. Infelizmente, o ser humano necessita estar escrito no papel para delimitar as regras entre as partes. Sim, isso aí em todas as partes do mundo são assim, e aqui no Brasil é necessário mais ainda, né? Afinal, aqui o pessoal gosta de eu sou malandro, dá um jeitinho para tudo, então tem que ter um contrato bem redigido para que tu né, te segure do que tu está fazendo, né? Obviamente também tem cláusulas pro motorista, né? Responsabilidades que nós temos que ter, né? Por exemplo, pagamento do IPVA. Tem muito locador que entra no mercado, torra todo o dinheiro da locação durante os meses em que recebeu, chega na hora de pagar o IPVA, não tem, né? Aí tá o motorista aí trabalhando, daqui a pouco cai numa fiscalização, cadê o IPVA? O cara não pagou. Pô, que profissional é esse, né? Então, obrigado. Chegou um cafezinho aqui. Então, é necessário sim estar aqui no papel. Kojiru. Ó, novo. Essa semana você fez uma projeção para uma pessoa que queria investir 30 mil. Explica melhor como o cara, naquele caso, poderia ser contemplado dando 7 mil de entrada. Queria entender isso sobre consórcio. Pessoal, eu não sou vendedor de consórcio, então eu realmente não sei como funciona internamente esses jogos deles, tá? Mas eu sei que tu, fazendo parte de um grupo, de uma cota, tá? Se tu tiver grana para dar lance de entrada nesse grupo, tu pode ser contemplado, tá? Eu fiz isso no meu primeiro carro, quando eu comprei. Eu tinha 2 cartas de 50 mil e eu me lembro que eu paguei mais ou menos 7 mil cada uma. Então eu dei de entrada e eles me deram a diferença. Não sei como funciona, tá? Mas é o seguinte, para quem quer comprar um carro de, vamos supor, 20, 30 mil reais e não tem esse valor todo para comprar o carro, o consórcio passa a ser uma excelente alternativa, desde que tu tenha uns 5, 6 mil reais para dar esse lance, tá? Porque tu tendo esse valor, eles conseguem te contemplar na primeira assembleia. Óbvio, tu tem que conversar com o teu vendedor do teu consórcio para ele te explicar melhor e ele te falar qual vai ser o lance, porque o lance é sempre baseado no lance da última assembleia. Então, muda. Diego, com a aprovação da lei dos aplicativos, você prevê um regresso nessa modalidade de negócio? Não, cara, acho que regresso não. Eu realmente não acredito que os aplicativos venham a sair das cidades. Imagina tu chegar e falar para a sociedade, olha, a Uber não roda mais. Não preciso nem dizer que o cara vai estar dando um tiro no pé contra a próxima eleição dele, né? Não tem como. A Uber não sai mais, a 99 não sai mais do mercado. Mas eu acho que é necessário leis, assim como tudo, né? Precisa ter regras, né? Então, beleza, é 8 anos, né? Tá decidido e ponto. O que eu sou contra só é o seguinte, vamos supor, tá, aqui em Porto Alegre
é 10 anos, mas pega cidades aí que são 8 ou até mesmo 5, caso de Fortaleza. Cara, o táxi é 10. O táxi não paga IPVA. Por que o Uber tem que ser 5? Sendo que o Uber ainda paga IPVA. Então, são questões políticas que infelizmente nosso país tem, seja partido A, seja partido B, sempre vai ter essa guerra. Mas eu não acredito que os aplicativos venham a cair, pelo contrário. Acredito que vão entrar novas empresas ao longo dos anos, não só em questão de carro, né? Em questão de ônibus, lotação, aplicativos de motoboy que já existem. Então eu acredito que o mercado vai ficar cada vez mais competitivo, como sempre foi em todos os segmentos. E óbvio que a internet começou agora, né? Entre aspas, no Brasil. Né? Até então a gente não sabia o que era a internet, né? Era o Orkut ali, o Facebook e tal. Hoje em dia existem ferramentas que muitos de vocês, até mesmo eu, a gente nem imagina que existe. Então eu acredito que vão entrar novas empresas, que o mercado vai ficar mais competitivo e isso para nós, que somos investidores, passa a ser excelente. Fábio, boa noite, cheguei atrasado. Aproveita o resto da live aí. Machado Timóteo, vou começar no mercado e assim que tiver o valor entrarei na mentoria, obrigado. Fico à disposição aí, enquanto não virar cliente, pode perguntar à vontade, tira dúvidas de todo mundo. Quem me pergunta no direct, nas perguntas, sabe disso. Filipão, já vendeu a publicidade nos veículos para algum tipo de negócio? Cara, não, mas tive uma proposta, tá? A pessoa queria me pagar R$500 por mês para que eu colocasse em todos os meus carros o flyer dela. Eu recusei. Sinceramente, acho que não vale a pena, porque tem que ser alguma coisa bem estruturada, porque para e pensa, tu vai ter que deslocar toda a tua frota até ti para dar os flyers para eles, para deixar dentro do carro. Eu vou ter que oferecer um desconto pro motorista, ou pagar a gasolina dele para vir até mim, sendo que daí ele não vai estar ganhando nada, ele vai estar perdendo tempo só, eu vou estar remunerando o custo que ele teve de gasolina. Então tem que ser uma coisa que realmente vai valer a pena, né? E também não acredito que seja um valor, cobrar mais do que isso também acaba não sendo tão interessante para quem vai estar pagando por essa propaganda, porque o que acontece? Se tu botar aí 1.000 pessoas por mês, por carro, 1.200, beleza, vai dar, sei lá, um alcance aí de 60, 70 mil pessoas talvez. Não é um alcance tão grande assim, entende? Hoje em dia, se tu botar essa mesma grana em publicidade paga aí, Facebook, Instagram, Google, enfim, tu também consegue o mesmo retorno, né? E muitas vezes a pessoa está dentro do carro e ela não está olhando para o flyer que está dentro do carro, ela está olhando para a publicidade que está dentro do celular dela, da tela do celular dela. Então, é um pouco complicado. Eu utilizo para mim porque para mim sim vale a pena. Obrigado pelas dicas, vou analisar essa ideia. Então tá, pessoal, é isso aí, não temos mais dúvida. Vou deixar mais uns segundinhos aí para ver se alguém tem alguma dúvida específica para que eu responda. Mas a princípio é isso. Já vou deixar o convite para todos, todas as segundas-feiras às 8 horas da noite. Eu vou estar fazendo essa live, inicialmente explicando sobre o percentual de lucro do negócio, para que os novos saibam, né? E em seguida eu começo a tirar todas as dúvidas de vocês. Ninguém com mais dúvidas? Então é isso aí, pessoal. Vou finalizar por aqui. Até segunda-feira que vem, às 8 horas da noite. Abraço para vocês. Fico à disposição no direct. Quem tiver alguma dúvida e quiser perguntar, não quiser perguntar pela live, não tem problema. Só me enviar. Ó, vamos lá. Vamos para a última então. Rafael, eletricista. Já teve problemas de pagamento atrasado com algum motorista e teve que entrar na justiça para receber os valores? Sim, muitos. Tá? Eu seleciono os que eu vou cobrar na justiça, porque se eu for botar todos que ficaram devendo algum valor na justiça, cara, vai ser impossível. Eu vou viver no fórum, vou ter que montar um escritório lá. Então eu seleciono, né? Muitos eu tento fazer acordo, tenho vários acordos, só para vocês terem uma ideia. Toda essa pastinha aqui são acordos que eu tenho com os meus motoristas, com alguns deles.
Todos esses são acordos, todos esses são acordos que eu fiz com eles. Tem vários. E é uma forma de tu solucionar sem entrar na justiça, né? Que é tu fazer um acordo direto com o motorista. E muitos deles fazem, tá? Os que eu não consigo, obviamente, eu tenho que ingressar judicialmente, e judicialmente se torna bem mais caro para eles, né? Tempo, passagem, ou gasolina, estacionamento, enfim. E então eles tentam sempre resolver também, tá? Esse documento também é enviado para os mentorados, tá? E explicado por quê. E é isso aí, mas às vezes tem casos sim, frequentemente eu tenho que ir lá, eu acho que eu devo ter umas 3 audiências por mês. Lembrando que meu volume de carros é grande, né? Então é natural que toda empresa tem. Inadimplência é muito alta. Cara, se tu não tiver uma boa gestão e não cobrar os teus motoristas, não ficar em cima da cobrança deles, a inadimplência vai ser alta, né? Imagina se uma NET da vida não me mandasse o boleto todo mês, se, sei lá, outras assinaturas nossas aí não mandassem as cobranças por mês. É óbvio que muitas vezes não é nem por mal, às vezes a gente deixa passar, a gente esquece, né? Boleto, eu sou campeão de atrasar, e não é por mal, eu esqueço. Eu tenho que entrar no meu e-mail, tenho que imprimir, tenho que pagar. Cara, é muito mais fácil débito em conta ou, enfim, cartão. Hoje em dia, eu vou até deixar o toque para vocês, para quem acompanhou meus stories. Eu tenho pago todos os meus boletos agora com cartão de crédito, tá? Tem aplicativos específicos que permitem e com isso, já que é uma conta que eu vou ter que pagar de qualquer maneira, eu acabo acumulando milhas. Então, é uma maneira boa de tu acumular mais milhas, que obviamente é dinheiro ou te possibilita viajar de graça. E normalmente o tempo de inadimplência até um acordo, que afeta a nossa receita mensal. Cara, como eu disse, a inadimplência ela passa por ti, tá? Porque o motorista ele tem que me pagar hoje. Se ele não me pagou hoje, eu hoje de noite ou amanhã de manhã eu estou mandando uma mensagem para ele cobrando. Se ele não me pagar, o meu contrato prevê até 3 dias de atraso caso ele pague antecipado a semana. Se ele chegou no terceiro dia e não pagou, ele tem duas alternativas. Ou ele me paga uma parte, daqui 2, 3 dias me paga o restante, ou eu rescindo o contrato e ele vai pagar a multa contratual, tá? Então, é simples. Qual o faturamento médio? Cara, o faturamento médio, no meu caso, que desde quando eu iniciei, eu sempre tentei controlar bem a cobrança, eu iniciei com 500 por semana, isso dava 2.178 por mês, e esse era meu faturamento médio, porque o carro estava sempre alugado. Era mais fácil alugar no passado do que agora, hoje em dia tem bastante gente alugando, mas com o meu método, eu até não vejo meus carros parados. Quando eles estão parados, o motorista pagou a multa contratual, então é como se o carro tivesse alugado, entendeu? Às vezes até ultrapassa o faturamento médio, porque vamos supor, o cara pagou a multa contratual hoje, o carro parou hoje, daí foi alugado agora, vamos supor, quarta-feira. Então o carro ficou parado 2 dias, e eu cobrei 1.200 de multa, 2 dias daria 170, então 1.200 menos 1.070 dá 1.030 de lucro. Então eu tive um lucro de 1.030 a mais. Então isso acontece e faz parte, né? Todo contrato ele existe uma multa contratual. Então é isso aí, pessoal. Respondi as últimas que apareceram ali. Até segunda-feira que vem às 8 horas. Aguardo vocês. E qualquer coisa estou à disposição no direct para responder cada um de vocês. Tá bom, pessoal? Abração aí. Fiquem com Deus. Abraço. Quantas pessoas?